Olá, povo de Deus. Me chamo Josias, sou o pastor da Igreja de Cristo no Brasil, em Quixadá. Estou aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da parte de Deus que possa alimentar o nosso coração, possa nos ajudar nessa caminhada espiritual, onde nós temos aí trabalhado por conta esse problema que nós estamos enfrentando. Ainda não estamos com a liberdade de estarmos na igreja, nos reunindo. E nós precisamos continuar a nossa alimentação espiritual. Precisamos continuar nos colocando na presença do nosso Deus, estudando sobre a sua palavra, ouvindo a voz do nosso Senhor. Na verdade, eu costumo dizer que agora que nós precisamos estar mais empenhados ainda nas coisas de Deus, porque temos que enfrentar essa dificuldade e muitas outras que hão de vir de cabeça erguida, como servos de Deus, como pessoas que têm depositado a sua fé na palavra de Deus. E nós estamos desenvolvendo o tema A Conduta Cristã. Toda quinta-feira nós estamos aí com essa liberdade que Deus nos dá de desenvolver esse tema, que na verdade eu considero o tema central da vida do povo de Deus. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, uma vez que nós queremos seguir Jesus, nós mais do que nunca precisamos desenvolver essa conduta, a conduta de um cristão, a conduta de uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, a conduta de uma pessoa que zela pelas coisas de Deus e quer estar agradando ao Senhor na caminhada, no procedimento de vida. E eu escolhi um texto, na verdade, é um texto que Deus tem colocado no meu coração esses dias, e eu quero trazer aqui algumas verdades da parte de Deus, para que nós possamos nos alimentar mais uma vez nessa noite. É um texto que está na segunda carta a Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 1, nós vamos estar aqui lendo e discorrendo aqui algumas verdades no texto que possa trazer um entendimento para o nosso coração, e nós possamos realmente alcançar o propósito de Deus na nossa caminhada. Versículo 1 começa dizendo assim: E você, meu filho, isso Paulo falando para Timóteo, e aí eu trago essa palavra de Paulo para a nossa vida, como que Paulo está falando para nós agora, nesse momento. Então ele fala para mim, fala para você, fala para a igreja do Senhor. E vocês, meus filhos, tornem-se fortes com a graça que há em Cristo Jesus. Veja bem, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está à nossa disposição, está à minha disposição, está à sua disposição, está à disposição da igreja, do povo de Deus. E o que significa essa graça? A graça de Jesus Cristo, a graça que Ele derrama sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. O que é isso, na verdade? O que é a graça de Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida?
A graça de Jesus nada mais é do que o poder que Deus nos dá, a capacidade que o Senhor Jesus nos dá, de nós reconhecermos os nossos maus caminhos, de nós avaliarmos a nossa vida, as coisas que temos feito, que não têm sido do agrado do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus nos capacita a reconhecer isso. E essa graça derramada sobre nós, nos leva também ao arrependimento. É o poder que Deus nos dá de nos arrepender dos pecados, das coisas que temos feito, da qual não tem promovido um bom relacionamento na nossa vida. As coisas que têm criado dificuldades nos nossos comportamentos, as coisas ruins que são peculiares de uma natureza caída. Então a graça de Deus nos dá essa capacidade, para que nós possamos reconhecer isso em nós, enxergar essas dificuldades, essas falhas, e a partir do momento em que nós as enxergamos, Deus também nos dá a capacidade, através da sua graça, de nos arrependermos. Isso é uma maravilha, isso é um presente de Deus para a nossa vida. Na verdade, esse é o maior presente de Jesus Cristo para nós cristãos. Faz parte da conduta cristã, esse processo de ver, cada um ver em si os seus maus caminhos e se arrepender e voltar-se para Deus e largar os maus caminhos. Ninguém tem a capacidade de se arrepender sem a graça de Jesus Cristo. Ninguém tem a capacidade de reconhecer os seus maus caminhos sem a graça de Jesus Cristo. E muito menos de largar os maus caminhos, de deixar o pecado de lado. Só a graça de Deus faz isso na nossa vida. É para isso que serve a graça do Senhor, para que nós possamos nos limpar, e a nossa conduta, ela passe a ser uma conduta de um verdadeiro cristão. E ele prossegue dizendo: pois você, mais uma vez trazendo para nós, pois vocês, povo de Deus, vocês cristãos, devem ensinar aos outros essas coisas que você e muitos outros me ouviram falar. Veja bem, o que é que Paulo está dizendo? Que nós somos os responsáveis de repassar para os outros as coisas vindas dos apóstolos, vindas dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós temos muita facilidade em repassar conhecimento para os outros, dar ensinamentos para os outros. Nós temos muita facilidade de querer doutrinar as pessoas. Mas um cristão verdadeiro, ele se preocupa com o que ele está ensinando. Porque não é apenas ensinar, não é apenas repassar conhecimentos, mas ensinar as coisas de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz que nós devemos ensinar as coisas que vêm da palavra de Deus, ensinada pelos apóstolos de Jesus, que nos ensina a sermos cristãos, nos ensina a nos conduzir de uma forma que agrada ao Senhor, nos ensina a nos relacionar de uma forma que a nossa presença, ela possa abençoar as pessoas ao nosso redor, ela possa tirar a pessoa
de um conflito, de um problema, de uma depressão, de uma dificuldade. Nós somos instrumentos para isso. É um privilégio, uma alegria que o Senhor nos dá. Agora, para isso nós precisamos aprender de Deus. Nós precisamos levar a sério. Nós precisamos ter interesse pelas coisas de Deus. Devorar a palavra do Senhor. Buscar os ensinamentos. Estudar a Bíblia. Estar envolvidos com as coisas de Deus. Interessados em aprender mais e mais das coisas do alto, das coisas eternas. Para que nós tenhamos uma preparação para aceitar esse desafio de Paulo, para estarmos em condição de atender a essa expectativa que Paulo lança sobre nós, sobre mim, sobre você. Ensine as verdades da palavra de Deus aos outros. Ensine essas grandes verdades a homens de confiança, que por seu turno, ou por sua vez, as transmitirão a outros. Esse é o objetivo. Veja bem o que é que Paulo está dizendo, através das Escrituras. Ele está dizendo que eu devo procurar pessoas de confiança. Isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer e procurar uma resposta favorável. Nós somos pessoas de confiança, a quem Deus pode confiar a sua palavra, a quem Deus pode confiar a sua missão. Eu vou procurar alguém de confiança que realmente transmita essa palavra com seriedade. Pessoas que não vai aí distorcer o que a palavra de Deus está dizendo, mas tem um caráter para ensinar exatamente aquilo que tem aprendido de Jesus Cristo. Eu preciso ser essa pessoa confiável aos olhos do Senhor e buscar pessoas também de confiança para que elas transmitam a verdade aos outros. Interessante que nós temos essa facilidade também de distorcer as coisas. E o mais incrível é o poder que nós temos de transmitir as coisas que trazem dificuldade ao coração das pessoas. Como, por exemplo, alguém chega e diz assim: olha, sabia que já morreu 2 pessoas com a epidemia? Aí essa pessoa chega lá na frente, aí diz assim: eu ouvi dizer que já morreram 5 pessoas da epidemia. Aí esse outro chega lá na frente e diz: olha, me falaram ali que já são dezenas de pessoas já mortas. E por aí vai. A desgraça, ela é disseminada com facilidade. Poder de propagação, cada dia aumentando, cada vez que é transmitido de um para o outro, aumentando o pânico. Já está no nosso coração, já está na natureza caída do homem, essa situação. Nós devemos fazer isso com as coisas de Deus, com as verdades do Senhor. Eu não vou dizer que nós vamos estar aumentando. Olha, a palavra de Deus, ela diz que Jesus curou 2 cegos na entrada de Jericó. Aí quando chegar lá na frente, que diz: olha, o irmão disse ali que Jesus Cristo curou 5 cegos quando entrou em Jericó.
Aí o outro vai chegar lá na frente e dizer: Jesus Cristo curou o que era de cego tudo que tinha em Jericó. Não acontece isso com as coisas boas, né? Interessante. O poder de aumentar e propagar as coisas boas, ela não faz parte do nosso coração. Mas as coisas ruins, isso sim. Isso se alastra, se propaga rapidamente. O pânico é instalado com facilidade. Por isso que Paulo está dizendo que tem que ser homens de confiança. Homens que tenham temor de Deus, pessoas que realmente esteja reunido ao coração do Senhor. Ele diz: tome parte nos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Um bom soldado de Cristo Jesus. Quero dizer para você que uma pessoa que se denomina cristão, uma pessoa que quer realmente se conduzir através dos ensinamentos de Jesus Cristo, ele quer desenvolver uma conduta cristã, essa pessoa, ela precisa ser alistada no exército do Senhor. Ela precisa ser um soldado de Jesus Cristo. E um soldado de Jesus Cristo, ele é alistado, ele é convocado pelo Senhor para lutar, para batalhar. Ele não é convocado para sair por aí fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, sendo levado por qualquer ensinamento. Ele é chamado para honrar o seu exército, para honrar a sua pátria, para obedecer à liderança. E quando alguém se dispõe a se conduzir dessa forma, como um verdadeiro soldado, com a responsabilidade de um soldado, ele vai enfrentar sofrimento. O sofrimento faz parte da vida de um soldado. O sofrimento faz parte da vida de qualquer pessoa que quiser se conduzir na verdade, que quiser levar a paz, a justiça ao coração das pessoas. Ele vai ter que enfrentar sofrimento. E aí eu quero dizer para a amada igreja do Senhor, para aqueles que são soldados de Jesus Cristo, que nós só vamos ter condição de enfrentar todo o sofrimento que possa vir sobre nós, se for com a graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo, ela é imprescindível na nossa vida. É algo que não pode faltar. Não podemos nos conduzir sem a graça de Jesus. Não podemos formar uma conduta cristã na nossa caminhada se nós não tivermos a graça de Jesus sobre nós. É essa graça que nos dá poder, essa graça que nos dá coragem, essa graça que nos faz verdadeiros soldados, essa graça que nos faz enfrentar qualquer sofrimento que for necessário, sabendo que o nosso general, ele vai estar nos apoiando, porque nós somos os seus soldados. E como soldado, não se deixe prender pelos negócios desse mundo. Você é um soldado de Cristo? Você se alistou no exército celestial? Quem é o seu general? Quais são os seus negócios agora?
Qual é o que é mais importante para a sua vida agora? O Senhor nos diz na sua palavra que um bom soldado, ele não se deixa se prender, se envolver, se enlaçar com os negócios desse mundo, dessa terra. Nós estamos, sim, desenvolvendo os negócios terrenos. Enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos envolvidos nos negócios da terra. Isso é verdade. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que nós não podemos nos deixar nos prender com esses negócios. Nós não podemos deixar que esses negócios dominem a nossa vida. Que esses negócios nos tirem da missão, nos tirem da luta celestial, da nossa responsabilidade com o nosso general, a nossa responsabilidade como uma pessoa que foi alistado no exército e que o exército conta com essa pessoa. Porque se fizer assim, você não poderá satisfazer aquele que o alistou em seu exército. A nossa missão é satisfazer o nosso general. A nossa missão é cumprir as ordens dele. É ele quem manda no seu exército. É ele que diz o que os seus soldados devem fazer. E se eu estiver tão ocupado com os negócios daqui, eu não vou satisfazer o meu Senhor, aquele que me alistou, aquele que deposita sua confiança em mim. Siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra. Nós fomos chamados pelo Senhor Jesus, somos soldados dele, e ele tem uma obra para executar através de nós. E a dica da palavra do Senhor é que nós sigamos as determinações dele. É que nós estejamos preocupados em saber realmente o que o Senhor quer. Qual o objetivo, qual o propósito, as suas determinações. Porque a obra do Senhor, ela é feita através dos seus soldados, através de mim, através de você, através do povo de Deus. Ele escolheu assim. Ele não escolheu usar os anjos, ele não escolheu usar as pedras, ele poderia usar o que ele quisesse para cumprir seu propósito, para fazer a sua obra. Mas nós tivemos o privilégio de ser escolhido por ele, de ser alistado no seu exército. E a palavra do Senhor nos dá essa dica. Seguir as determinações do nosso general, do nosso Senhor, para que nós possamos ser instrumentos na execução da sua obra. E ele nos dá aqui uma comparação. Paulo diz assim: como um atleta que ou obedece às regras, ou é desclassificado e não recebe prêmio nenhum. Interessante. Às vezes eu fico pensando como nosso Deus é poderoso. É grande a sua majestade, não dá para entender. Não dá para entender o nosso Deus. Porque Ele nos garante uma premiação, uma recompensa. Deus não tem necessidade de fazer isso. Quem somos nós para fazer algo para Deus, para ser recompensado? Não temos nenhum mérito.
Mas Ele quer. É da vontade dEle recompensar os seus. Mas para que eu tenha ainda mais esse privilégio, porque já é um privilégio obedecer a Deus, ser um instrumento dEle, para que a sua missão se cumpra aqui na terra, já é um privilégio incomparável. Além disso, Ele ainda me dá o privilégio de me recompensar na vida eterna. Isso é muito mais do que privilégio. Agora, a comparação que Paulo faz, essa verdade que Paulo coloca no nosso coração, através dessa comparação, de que um atleta, ele escolhe. Ou ele segue as regras, ou ele obedece às regras direitinho, ou então ele vai ser desclassificado. E como um atleta que quer ser classificado, que quer ser honrado, ele diz: trabalhe arduamente, como um lavrador, e você será o primeiro a receber a sua parte na colheita. Mas, rapaz, receber a parte na colheita, por que Deus faz isso? Por que Deus promete que vai nos recompensar, vai nos dar a nossa parte? Que parte? Nós não temos parte nenhuma de merecimento. É graça dEle, é bondade dEle. Vale a pena ser um cristão. Vale a pena se conduzir como um soldado de Cristo, como um servo do Senhor. Vale a pena adotar a conduta cristã como um princípio para a sua vida, para a sua caminhada. Paulo diz assim: pense bem, eu estou dizendo que o Senhor o ajude a entender de que forma isso se aplica a você. Cada um de nós temos as nossas responsabilidades individuais, temos as nossas limitações, temos os nossos dons, temos as nossas virtudes. Deus, Ele trabalha de forma que Ele não vai cobrar de um o que Ele vai cobrar de outro. Cada um, Ele trabalha de acordo com a sua capacidade. Então, Paulo está dizendo, toda esta mensagem, avalie, veja como é que se aplica a sua vida. Isso Paulo está dizendo, que a minha conduta cristã, ela tem que alcançar os propósitos de Deus, os objetivos de Deus, que Ele tem para a minha vida. Não precisa você se comparar com outro irmão. Não precisa você se comparar com as outras pessoas. Cada um de nós devemos alinhar nossa vida à palavra do Senhor. Devemos buscar de Deus. E nesse momento agora uma dica minha para a igreja, nós como servos de Deus, precisamos nos empenhar mais para saber o que é que Deus quer de nós em meio a essa confusão toda que está acontecendo. E isso nós só podemos saber através de jejum e oração e compromisso com Deus. Esse é o momento em que Deus está avaliando o seu povo, quem realmente tem compromisso com Ele e quem não tem. Então a minha dica para a igreja é que cada um procure assumir um compromisso sério com o Senhor. Então essa mensagem, que você possa guardar no seu coração, no sentido de
deixar que ela faça a obra na sua vida, certo? E você partilha aí com as pessoas que você quiser, para que nós possamos nos fortalecer uns aos outros com aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Que Deus abençoe a todos. E eu quero concluir fazendo uma pequena oração. Senhor nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu santo nome. Que o Senhor tenha liberdade de falar claramente ao nosso coração. Que a Tua palavra, ela seja cortante no nosso coração. E ela venha mexer no que precisa ser mexido, Pai. Que haja um esclarecimento das Tuas verdades. Que o Senhor esteja com essa liberdade na nossa vida, de nos orientar, de nos ensinar, de falar com clareza aquilo que é o Teu propósito para cada um de nós. E eu entrego, Senhor, a Ti, a minha vida, a vida do Teu povo, não só da Igreja de Cristo no Brasil, mas todo o Teu povo espalhado por esse mundo. Que o Senhor esteja nesse momento usando cada um dos Teus servos. E aqueles, meu Senhor, que não estiver ativo, aqueles que não estiver de pé, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa usar essa dificuldade para sensibilizar cada um e falar com mais clareza ao coração. Muito obrigado, Senhor. É isso que eu oro a Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu louvo Teu santo nome e Te agradeço. Amém e amém.